Muito bem, estamos de volta agora nesse segundo episódio, um bate-papo muito legal sobre escatologia com meu amigo, meu irmão, pastor Jonatas Oliveira. No primeiro tempo a gente conversou bastante sobre o panorama, o significado da escatologia, a necessidade da igreja de conhecer essa doutrina tão importante para a igreja. E nós paramos num ponto bem legal. Nós estamos esbarrando aqui na figura do anticristo, na crise contra Israel, que é o relógio do mundo, nas guerras, na ausência da guerra. Então, pastor Jonatas, voltando onde a gente terminou o primeiro momento, você pode desenvolver o raciocínio a partir dali? Então vamos lá, a gente comentou o seguinte, que essa guerra, ela é uma contração, mas não é o fim. E o principal alarme a ser analisado não é a guerra, porque sempre teve guerra. Ok. Mas como essa guerra termina pode ser o maior de todos os alarmes. Porque naturalmente é uma guerra entre judeus e muçulmanos. Ainda que Israel está tentando apaziguar o mundo árabe, que são 60 países, ele está dizendo o seguinte: não entrem, porque essa é uma guerra nossa contra o Hamas. Mas no coração do povo árabe, de um modo geral, não quero generalizar para não pecar contra eles, mas no coração da maioria é o seguinte: o nosso povo está sendo oprimido. Entendo. Como? Eu não sei. Mas andando pelo mundo, eu percebo que eles estão esperando um excesso para que as nações árabes se levantem. O povo que se diz árabe ou muçulmano hoje representa pouca gente. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Senhor. 1/3 do mundo. É muita gente. Se a gente não quiser exagerar, 1/4 do mundo. Porque sem medo de errar, né? Sem medo de errar, 1/4 do mundo. 25% da população mundial. Os outros 75% estão totalmente divididos. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa interromper o seu raciocínio, mas é importante. Todo árabe é muçulmano ou nem todo árabe é muçulmano? E todo muçulmano é árabe ou tem muçulmano que não é árabe? Como é que é? Essa é uma boa pergunta. Não, nem todo muçulmano, nem todo árabe é muçulmano. Ok. Tá? E nem todo muçulmano é árabe. Por exemplo, nós temos uma grande população de chineses muçulmanos. Olha só. Existe mas é um grande número. Você olha o olhinho puxado, o estereotipo chinês, pessoa de nascimento chinês, mas o Islã chegou lá também. A gente tem até uns testemunhos lindos sobre isso, mas depois a gente conta em outra oportunidade de chineses muçulmanos radicais que se converteram a Cristo. Que coisa. É lindo, é lindo. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. Mas então acho que eu respondi, né? Sim. Nem todos árabes, nem todo muçulmano é árabe. Mas, por causa da cultura árabe, se tem uma ideia de unidade. Ok. Então isso sim faça com que o Kuwait olhe para a Palestina agora como povo árabe de cultura e religião muçulmana. Então eles estão olhando. Arábia Saudita, que seria a mais ocidentalizada a níveis comerciais do que os outros árabes. Mais do que a Arábia Saudita, só os Emirados e o Catar. Ainda que o Catar é bem radical. Mas falando de negócios, a Arábia Saudita não passa do 3º lugar dos árabes mais ocidentalizados. Entendi. Dizem que essa guerra começou por causa de uma conversação de Israel com a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita controla parte das ações do petróleo no mundo. Então a gente está falando de muito dinheiro. E não havia conversação entre Arábia Saudita e Israel. O Hamas percebe que se a Arábia Saudita apoia Israel, Hamas é um grupo terrorista. Certo. Estão lutando por um governo próprio. Então, o que Hamas pensou? Eles pensaram o seguinte: se Israel conversa com a Arábia Saudita,
o mundo árabe vai simpatizar com Israel e nós estamos fora do jogo. Então, por causa dessa prévia conversação, é possível que o Hamas tenha atacado Israel e dizer ninguém vai conversar. Entendi. Então, isso causaria uma resposta de Israel, isso seria uma estratégia, sabendo que Israel iria responder a esses atos, a esse tipo de proposta de opressão, morte, que aconteceu dia 7 de outubro. E aí a Arábia Saudita se torna incapaz de continuar conversando com Israel. Por causa de uma ofensa ao mesmo povo, ao grupo árabe. Pronto. Consegue entender a confusão? Sim. Só que como a gente está falando de dinheiro, o anticristo é capaz de entrar nessa conversa e pegar na mão da Arábia Saudita e dizer para o Hamas, ó, fica quieto aí um pouco, né? Sei lá. E fazer com que a Arábia Saudita converse. Se a Arábia Saudita e Israel conversam, eu garanto para vocês que todo o grupo elitizado do mundo árabe vai conversar com Israel e vão ouvir aquilo que Israel tem a propor. Agora, se eles vão permitir que o templo seja reconstruído lá agora, porque isso vai ser um sinal. A reconstrução do templo. Os artefatos estão prontos. O que falta agora? Falta um lugar para construir. Então vamos construir lá em Betesda. Não pode. Não, vamos construir lá na Galiléia. Não pode. Nós temos que construir onde está o Domo da Roca, que seria exatamente onde está a mesquita de Omar. Por quê? Porque lá é o Moriá. Lá é o lugar que Deus disse dentro da promessa, dentro da terra, em Jerusalém, o monte. É legal isso, né? É, impressionante, não é? Ele mostrou o local do altar. O GPS divino. Onde o altar foi erguido de Abraão, é onde vai ser o altar do Santo dos Santos. Eu sempre tive uma dificuldade de entender como isso aconteceria. Como é que eles vão abrir mão daquela mesquita, daquele lugar de oração, para que Israel construísse o templo? E aí vou falar aqui que nesse episódio que nós estamos assistindo agora, que pode ou não ter outros desdobramentos, eu comecei a vislumbrar uma possibilidade. Ou num grande acordo de paz, depois de muito tiro, bomba e situações que eventualmente chegariam até dentro de Jerusalém. Então, algo próximo de virar uma guerra muito forte e pesada contra Israel, e Israel reagir a ponto de que a destruição de áreas dentro de Jerusalém alcançaria até aquela mesquita, e então a partir dali estaria um caminho aberto para a reconstrução do templo, ou num grande, mas muito grande acordo, muito bem alinhavado, na pessoa mesmo de um intermediário que teria poder para isso. Pensa comigo, se eles, pensando no seu raciocínio, pensa comigo, não estou dizendo que é uma afirmação, mas uma teoria. Eu gosto de teorias, são possibilidades. Sim. Imagina que agora Israel toma Gaza por inteiro, pega o Hamas inteirinho, mata todo mundo, só que decide fazer o seguinte: o território de Gaza, que está mais ao sul, perto do Egito, agora acabou, é de Israel. Nós vamos ter centenas de famílias totalmente desabrigadas, palestinas árabes, não palestinas judaicas. A maioria ali que está em Gaza é palestina árabe. Então, imagine quantas famílias vão perder casas agora, porque Israel vai bater o pé e dizer, ó, acabou. Vocês são um problema para o mundo. Tem navio de guerra dos Estados Unidos já no mar? Tem. Já tem entrando pelo Egito, e do lado de cima está cercado. A Palestina está totalmente cercada. E vamos dizer que Israel vai ser um pouco mais austero do que deve e vai botar todo mundo para fora ou algo semelhante. Você não acredita que seria possível alguém propor assim, dá para nós o monte e a gente dá para vocês
o sul inteiro. Terra. Não estou dizendo que é. Sim. Mas a gente consegue perceber agora algumas possíveis negociações. Você acha que a ONU não vai intervir nisso? Tem muito interesse em jogo, não é? Por causa de um monte. Agora, para pensar comigo. Ainda que a Mesquita de Omar é um lugar importante, onde Alá, ele veio e prendeu o cavalo dele ali, o cavalo de Alá ficou preso naquele local, não sei o quê. Toda a folclore... Porque tem gente que não conhece o folclore islâmico. Acha que o Islã é só o Corão. Não é nem o Alcorão, é o Corão. Existe todo um folclore. Ali, o Islã diz que teve um cavalo que foi preso ali, espiritual, né? Quase os quatro cavalos lá do cavaleiro. Mas o ponto é, o que é mais importante para o muçulmano? A Mesquita de Omar ou lá na Arábia Saudita, o cubo lá da Arábia Saudita? Meca. O que é mais importante? A gente sabe que o monte ali é importante, mas é mais uma maneira de resistir ao judaísmo. A mesquita está vazia direta. Eu já fui lá. Não está lotada. Agora, Meca, se você não for... É um for, muro, é uma barreira. Se você não Estamos for, aqui, né? Se você não for a Meca, se você é muçulmano e não for a Meca uma vez na vida, é possível que você não vai entrar no paraíso. Agora, a mesquita de Omar, na minha opinião, é uma resistência real, profunda ao judaísmo. E é claro, é um território consagrado, mas não é possível. Eu só quis colocar isso para você ver que é algo negociável. Certo. A gente, na nossa cabeça, acredita... Eu não estou dizendo que é simples, senão eu já tinha resolvido esse problema. Uhum. Mas não é igual dizer o seguinte, negocia comigo a pedra de Meca. Entendeu? Entendi. Você não negociaria sua mãe nem sua mulher. Não. Não negociaria, mas você negociaria um prédio, uma casa, um carro. Sim. É mais ou menos isso. Entendi. Não vai ser fácil, nós estamos falando de orgulho, de vaidade, de tradição, mas é algo que é possível de ser negociado. Então, teoria. Ótimo. É só uma teoria. Muito bom, muito bom. Pastor Jonatas, vamos falar um pouco mais desse camarada, o perfil do anticristo? Vamos falar? Deixa eu pegar aqui um pontinho para a gente só poder falar quem é ele. Porque ele é uma peça importante no jogo desse xadrez todo aí para nós, não é? Muito importante. Em relação a acontecimentos, a movimentos escatológicos, quer dizer, desencadeia uma série de questões importantes para a igreja, não é isso? Uhum. Não é só uma figura para a gente pensar, olha lá longe, que não tem tanta importância, não. A partir disso, a partir dessa figura chamada anticristo, a gente tem muitos desdobramentos, não é? Uhum. Uma coisa importante, eu gosto de fazer paralelos. Toda vez que a gente vai fazer um exame, um raio-x, a gente toma um contraste. E aquele medicamento corticoide, que seria simplesmente um antialérgico, ele propõe no nosso organismo como se fosse uma tinta. E essa tinta possibilita ver onde está o medicamento e onde está a concentração de inflamação, de alergia ou de ruptura. Um diagnóstico muito mais apurado, muito né? mais apurado. Então, quando você tem contraste, você tem o real problema. Eu gosto de imaginar que o diabo nunca criou nada. Esse é o primeiro ponto. Então, eu preciso pegar um contraste daquilo que Deus fez e que o diabo distorceu. Então, o que Deus fez? Deus fez a santa divindade, para não usar a palavra trindade, mas para aqueles que não vão entender, eu vou dizer só por dizer. Deus criou a santa trindade, que seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o diabo assistiu isso, porque o diabo era um anjo. Nada mais o diabo é do que um anjo caído. O Lúcifer se tornou Satanás. Quer dizer, o anjo de luz se tornou o inimigo. Tendo feito esse comentário, você percebe que Deus Pai, ele precisa ter alguém à altura que seja o oposto dele, é Satanás. Então, quem é Satanás?
é o pai de todos os anjos caídos. Mas ele não é o pai genitor. Ele é o pai que influencia. Mentor. Porque pai não é só aquele que fez. Pai é aquele que direciona. Do pai vem direção. Então, de quem vem a direção do inferno? De Satanás. Ele é aquele anjo que foi criado na era passada, que é conhecida como era mineral. Onde as pedras preciosas, o jaspe, o ônix, tudo aquilo foi criado. Uma outra era. Segundo, você tem então agora o filho. Quem é o filho? O filho, ele é alguém que já existia, mas veio em carne. Como o diabo não pode, ele não tem poder de existir sempre como Cristo sempre existiu, ele precisa criar alguém que vai vir em carne. E quem que vai ser o pai dele? Tal como Deus é pai do filho que nasceu no ventre de uma virgem, assim também será o anticristo. Com a sua limitação, ele não tem poder de que o anticristo fosse eterno como Cristo é. Sim. Então ele vai fazer com que um culto como havia em Corinto, de prostitutas cultuais, não a virgem, uma mulher seja enxertada. Isso já aconteceu. Essa cerimônia, esse ritual já aconteceu. O anticristo está no nosso meio. Está vivo andando por aí. Ele está no nosso meio. Como Cristo se manifesta com 33 anos, de 30 aos 33 anos, eu acredito que a aparência dele não vai ser de alguém de cabelo branco. Ainda que ele tenha mais do que 33 anos, a aparência dele vai ser de um jovem coroão. Jovial. Vai ser jovial. Um cara magrinho, fala bem, muitas línguas. É um perfil desses 30, 40 anos. Nós estamos falando aqui, tentando apurar a figura. Por quê? Porque ele é uma cópia barata do filho. Ele tem que ser a cópia barata do filho. Ok. A gente vai ler alguns textos, mas ele vai falar como cordeiro. A fala dele é semelhante ao cordeiro. Mas quem ouve a aparência dele de cordeiro, quando discerne o que ele está dizendo, soa como dragão. Uau. Isso vai ficar muito claro. E os textos dizem isso. Os textos vão apontar para isso, nós vamos ler daqui a pouco. O outro fator importante é que a gente vai ter nele a tendência do presente século. E isso para mim é um grande sinal. Essa aceleração para a efeminação do homem. Isso é como se a gente fosse abrindo um vidro de perfume e ele fosse perfumando, ou que se a gente fosse abrindo um saco de lixo, isso fosse trazendo um mau cheiro gradativo. E crescente. O reflexo disso no mundo, fazendo com que o homossexualismo, esse lado efeminado do masculino, isso já é um efeito de quem nasceu. Entende? Sim. É como se abriu uma tampa e isso está alastrando no mundo. Para quando ele aparecer, ser mais ou menos normal. Bem aceito. Bem aceito. Então, para a gente fechar a trindade, do outro lado você tem o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é o pecado do falso profeta? Convencer o homem de que não existe pecado, de que não existe injustiça e de que não existe juízo. Sempre vai ser a avaliação mais assertiva quando ela ficar perto daquilo que é contrário. É um paralelo contrário. Exato. E se Jesus veio para salvar, o anticristo vai vir para condenar. E se o Espírito Santo veio para convencer do que é certo, o falso profeta, que tem o papel do Espírito Santo, ele vai convencer o mundo de que não existe pecado, de que não existe injustiça e de que não existe juízo. Aí faz sentido o discurso de que todos os caminhos levam para Deus. O universalismo daqui para frente vai tomar uma força absurda,
Há uma campanha espalhando entre as igrejas na Europa. Eu vi o folheto. Eu peguei o folheto na minha mão. Que Deus nos perdoe, que os romanos também nos perdoem. Mas o Papa já começou a campanha para dizer que os pastores evangélicos precisam se unir com a igreja romana para orar. E o que eles vão fazer? Fácil, já começaram. Estão contratando bandas que eu não quero falar o nome para fazer conferência. Grandes conferências, ajuntamentos. Um ecumenismo desenfreado. Total. Eu peguei o folheto. E estava num carro de um pastor. Que dá a entender que esse pastor vai participar desse evento. Só que isso está crescendo, 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 crescendo. Então, quer dizer, o mundo está se preparando para ter uma só economia, uma só religião e um só líder. Vamos ver o texto? Vamos. Apocalipse 13, 1 diz: vi emerger do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as 10 cabeças, 10 nomes de blasfêmia. A besta era semelhante ao leopardo, os pés como o urso, a boca de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono com grande autoridade. Quer dizer, o próprio diabo, vai dar autoridade do mundo para o anticristo. Vamos pegar o contraste? Jesus começou o seu ministério onde? No deserto. E lá no deserto. E quem que encontrou com ele no deserto? O Senhor, o Espírito Santo. E o que o diabo prometeu para Jesus se prostrado ele adorasse? Eu te dou tudo que tem nesse mundo. E o que esse cara vai receber do diabo? Do pai dele. Do pai dele. É o mesmo caminho, chega a ser assustador. Ele simplesmente prostrado vai adorar claramente o diabo. E ele vai dizer: eu te entrego o meu poder e a minha autoridade. Todos os reis, os 10 reis da da Europa, as nações da Europa, elas vão te dar apoio para que você possa fazer os acordos que você precisa fazer. Uau! Tudo revelado nas Escrituras. Tudo revelado. Agora, falando ainda desse anticristo, 7 características dele. Eu não sei se você quer ler o texto. Tem como você ler? Tem. Então vamos lá. Daniel 7:8 fala sobre a capacidade oratória dele. A capacidade que ele vai ter de falar, habilidade de falar. Cuidado com o discurso. Tem gente que está seguindo o pastor porque ele fala bem. Deixa eu dizer uma coisa para quem está nos ouvindo ou vai nos assistir. Parte da igreja vai entregar os seus membros para o anticristo, como os pastores fizeram no passado, entregando o microfone para políticos corruptos. Tem um grande ministério na nossa nação que entregou o microfone para o atual presidente, que para mim é um bandido. Por que eles não vão entregar o microfone para o líder mundial? Não vai ter dificuldade nenhuma. Muitos ministérios, depois que aconteceu o arrebatamento, eles vão estar totalmente alinhados com o sistema. Eu tenho um pouco medo de igreja grande. Misericórdia. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Percebe? Ele vai discursar. Ele vai falar. A tradução dessa palavra aqui, insolência, ou a origem, na verdade, né, está relacionado com grandeza, poder, como capitão e como chefe. Olha aí para você ver. Tá vendo? Então, muito cuidado. O anticristo, ele vai enganar muita gente. Inclusive os muçulmanos. E os judeus. E os judeus. Eu já tive em reuniões, e olha que o cara era crente, eu acho. Que a plateia estava dividida. O grupo estava discutindo uma situação sociopolítica que envolvia religião. E os caras estavam num quebra-pau,
Você já deve ter participado de alguma reunião dessa. Já. De repente, para ninguém matar ninguém, os caras falam, vamos parar um pouco. Ó, vai servir um almoço gostoso. Tudo estratégia. Todo mundo comeu, mas ninguém queria conversar naquele assunto. Eles chamaram um conhecido nosso. O cara tem uma capacidade, eu não estou dizendo que ele é o anticristo, mas o cara tinha uma capacidade, uma oratória incrível. E pela oratória, ele contou uma história triste, falou da avó dele que estava morrendo, e os caras aprovaram o que ninguém queria aprovar. Meu Deus. Agora, pensa comigo, se um comedor de angu daqui conseguiu fazer isso, você imagina um cara debaixo do poder total do diabo. A potência vai ser muito grande. Vai ser muito grande. A segunda característica dele, ele vai perseguir. Ele vai perseguir os santos. Vai haver uma falsa paz, vai haver um falso acordo, mas ele vai começar a perseguir a igreja verdadeira. Parte da igreja vai ser empoderada por ele, como em países comunistas. Quem seguir a cartilha está dentro, quem não seguir está fora. E os judeus vão ser perseguidos. Daniel 7:21. Vamos olhar esse texto, como é que ele está aí. Vamos lá. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Tá vendo? Então, fica claro que ele vai fazer guerra. Como Daniel completa Apocalipse, olha o que o verso 7 de Apocalipse 13 vai dizer relacionado. Olha a ligação. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso é Apocalipse 13:7. Lê de novo Daniel 7:21, né? Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Então, quem vai fazer a guerra duas vezes? Número 2 é a confirmação. A gente tem certeza que durante o chamado dele, ele vai perseguir. Vamos ver a terceira característica dele? Primeiro, ele vai ser eloquente orador e vai estar em evidência, como você pegou a palavra no original. Segundo, ele vai perseguir os santos e os hebreus. 3, ele vai mudar as leis de Deus. O mesmo capítulo 7, o verso 25, a gente vai perceber que, mesmo tendo aparência de bom, religioso, ele vai mudar, né, a lei de Deus. Vamos ver. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai querer mudar a lei de Deus. O Pentateuco, os sacrifícios. Porque uma coisa é certa. Quando ele assumir, o templo vai ser reconstruído. Porque o templo faz parte do acordo. E ele precisa do templo reconstruído. Só que a inauguração do templo, tal como foi com Salomão, começa com sacrifício. Então, um sinal é: o sacrifício vai voltar a ser feito. E você observa em Daniel 9 que o sacrifício vai ser suspenso. E tem gente que fala assim: mas como assim vai voltar a ter sacrifício? A resposta é: vai voltar a ter sacrifício. Então, as ofertas de manjares, os sacrifícios, o holocausto, inaugura o templo. Tal como a gente vai no lugar, a gente tem mania, né, de derrama óleo para abençoar. Eles vão derramar o sangue do novilho que está preparado. Vai derramar o sangue do cordeiro perfeito. Já conseguiram reproduzir o mesmo cordeiro que se reproduzia há 2000 anos atrás. A mesma raça. Já está pronto, está na internet. Quem sabe num outro bloco, aí, no outro momento, a gente acha esse vídeo e coloca aí curiosidade. Depois o Samuca edita aí, né? Sim. Sei lá. Mas é algo para o futuro. A quarta coisa. Nós falamos sobre ele mudar as leis. No mesmo verso 25, a gente não precisa ler, fala sobre a insolência, o texto que você leu. Sim. Ele vai ser insolente. Ele vai ferir as pessoas e aquilo que é justo, aquilo que é reto. Quinto, ele vai ser inimigo de Cristo. Se a gente podia ler 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ele vai ser inimigo de Cristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, Que é ele mesmo. o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O humanismo e o comunismo tomam força nisso. E a gente percebe que ele vai ter esse comportamento, tanto humanista quanto comunista. Por quê? Porque o comunismo, ele usa as pessoas para governar as pessoas. Ele diz tudo é em comum. Então ele vai propor uma proposta de que o mundo todo agora vai ficar melhor. Mas no final é ele que senta no trono. Então ele vai ser inimigo de Cristo, inimigo de Deus, e vai querer sentar no lugar onde é o trono de Deus. Sexto e penúltimo, ele também é um astuto traidor. E aqui vale uma advertência para aqueles que estão querendo pegar na mão, sabe, desses líderes ecumênicos, desses cantores que estão cantando em tudo que é lugar, cantando em terreiro de macumba. Nós amamos as pessoas, nós devemos amar as pessoas. Mas a Bíblia diz que existe um caminho e existe um caminho. Um terreiro de macumba, isso não tem nada a ver com a igreja. Ah, não, é que eu preciso ser... né? Nós precisamos... Não. Tem nada a ver. Amar pessoas não significa nos misturarmos ou andarmos nas práticas que elas andam. Exato. Quando são contrárias à lei do nosso Deus. Exato. É uma distinção importante se fazer. Nós não temos nada contra pessoas, mas sim contra caminhos e atitudes e situações e práticas, não é? Exato. Estamos caminhando em obediência ao que o Senhor diz pela palavra. Então é bom, né? E aí vai alerta, né? Porque assim, tem um ditado que diz que o diabo dá com a mão e puxa com a outra, ou puxa com as duas. O diabo é um traidor. Vamos ver Daniel 11, 21 a 24. A gente vai ver que o anticristo, ele vai fazer negócio. Mas pensa um cara que não tem palavra. Daniel 11, 21 a 24. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Segue ou vai para o 24? Pode seguir. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele. Serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então observa que tudo que ele vai fazer vai ser estratégico. Ele vai criar alianças com a Europa, ele vai dividir despojos, ele vai dar poder só até o momento dele sentar no trono. O quanto interessar para ele. Ele vai ser democrático até o momento que ele dizer: tomei conta de tudo, agora tudo é meu. E observe que a palavra engano, astúcia, intriga, ele vai fazer esse jogo. Mas ele vai estar dividindo. Ó, você está comigo, você está comigo. Ele vai dar autoridade. Mas de repente, quando ele sentar no trono, acabou a conversa mansa. Agora sou eu. E agora eu sou um ditador. Entendi. E o último, ele será um grande conquistador. O mesmo capítulo, Daniel 11, 40, a gente pode ler esse verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Pode ir até o 44, aí nós vamos concluir. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras,
e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então percebe que aí diz até quem vai seguir ele. Sem querer ser alegórico, mas se a gente pensar em quem escapa dele, é edomita e moabita. Quer dizer, Moabe, incesto e imoralidade. Edom, prazer. Então, ele vai negociar imoralidade e prazer, luxúria e prazer. Não querendo forçar o texto, mas ele vai marcar as pessoas. Nós vamos ver ele marcando as pessoas com a conhecida marca da besta. E todos aqueles que forem edomitas por essência ou moabitas por essência, eles vão entrar em acordo com ele e vão escapar. Quer dizer, se a pessoa não consegue negar a si mesma e tomar a cruz, ela é um edomita. Por quê? Porque o prazer, o conforto vem em primeiro lugar. E se a pessoa ela é uma imoral ou está presa, totalmente presa, estou falando de pessoa tentada, estou falando de uma pessoa dentro da igreja totalmente presa na imoralidade, que não confessa pecado, que não se arrepende, que não se submete. Esse é o espírito de Moabe. O que é o espírito de Moabe? É o espírito da bastardia. Por quê, pastor? Espírito de Moabe é o espírito da bastardia. Porque é uma filha que tinha um sonho de ter filho, que ela foi capaz de desonrar o seu pai, desnudando ele, embebedando ele e subindo em cima dele. Essas pessoas que estão debaixo desse espírito, elas vão escapar da espada do anticristo. Por quê? Porque ele vai perseguir os santos. Essa pessoa não tem vida de santidade, não tem vida com Deus. Então, eu penso naquele texto de Apocalipse capítulo 20. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apocalipse 20, verso 11, ou é o 8. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Se está de cabeça, às vezes engana a gente, mas Apocalipse 20, o verso 8. Perdão, não é 20 não, é 21, 22. Sabia que tinha alguma coisa errada. 22, 11. 22:11. Olha o que diz, pastor. E aqui eu quero concluir essa fala, entendendo que o anticristo vem. Nós vimos as características dele, a aparência dele. Nós temos alguns personagens hoje. E um deles parece muito com aquilo que a gente descreveu até a idade. Dos 30 aos 40. Jeitão jovial, fala bem. Tem uns parentes políticos forte. Mas vamos lá. Deixa isso para o pastor José Rodrigues e para o pastor Júnior que entende. O verso 11 de Apocalipse 22. Isso para mim é uma máxima. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Ponto e vírgula. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Que esse seja o nosso coração. Amém. Né? Porque tem gente que fala assim, não, eu já estou me santificando, tá bom. Não, eu já sou justo, eu fui justificado, tá bom. Não, a palavra é contrária para essa última hora. Se você entende que você está na igreja, se você entende que você é santo, é você mesmo esse recado. Santifica ainda mais. Agora, quem está no mundo e não quer arrependimento, eu não estou dizendo que eles não vão converter, mas essa palavra é para quem tem ouvidos. O Espírito fala para quem tem ouvido. Diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A minha palavra hoje, nessa conclusão aqui, está direcionada para aqueles crentes que estão mais ou menos. Amém. Para aquela pessoa que está pensando em desistir dentro da igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, se você já começou a se santificar, santifica mais. Amém. Se você já foi justificado, agora pratique ainda mais a justiça. Amém. Amém, pastor? Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você sobre a marca especificamente. Você acabou de falar que um certo grupo vai escapar. Mas eles já vivem num nível de injustiça que não precisa nem marcar. Seria a marca mesmo, o foco da marca,
para aqueles que ou estiveram com o Senhor, a igreja que nos últimos dias não conseguiu caminhar no que você acabou de dizer aqui? Será que ou não seria a marca a única maneira do anticristo roubar mesmo os que um dia estiveram com o Pai? Entendo. Entende o que eu estou querendo colocar? Porque quem já está na injustiça, já são meus, o diabo vai dizer, não, já são meus, está tranquilo. Já é meu, né? É isso. Então a marca seria a única maneira irreversível para aqueles que tiveram conhecimento de Deus, para aqueles que um dia caminharam com o Senhor. O que você acha desse? É só uma ideia que eu estou colocando aqui? É a maneira, eu gostei demais da sua exposição, que ela me fez pensar. É a única maneira de enterrar o defunto. Porque o texto diz que quem se deixar marcar, acabou. Então, o que o diabo... Gostei disso. Por quê? Porque o que hoje os crentes fazem? Eles, uma hora estão na igreja, outra hora estão no mundo. Uma hora estão na igreja, outra hora estão no mundo. E durante o governo do anticristo, que a gente chama de período tribulacional, o período da grande tribulação, esse é um período da meia-noite. Densas trevas. Meia-noite é a hora que ficou mais escuro. Então tá tudo escuro. De meia-noite às 3 é a hora mais escura. Essa é a hora da tribulação. Quer dizer, é um período onde parece que acabou. Parece que acabou, parece que não tem chance. Mas sabe o que eu acho lindo? Vai ter um novo dia. Exato. Depois desse período noturno, onde o diabo vai governar literalmente, vai ter um novo dia. E o que o diabo vai tentar fazer? Ele vai dizer, meu amigo, agora aqui é de meia-noite às 3, joga a terra e entope esse caixão aí. E o cara que costumava botar a tampinha no caixão e depois voltava no domingo de novo. Isso. Daí segunda-feira tampava o caixão. Aí agora o diabo falou, não, vamos fazer o seguinte, agora é segunda-feira todo dia. Agora tem um selo. E joga... É irreversível. A terra na tampa do caixão. Exato. E o cara vai estar lá dentro tentando voltar. Porque até o Quem último... se deixar marcar, não tem mais volta. Porque até o último momento... Eu acredito que essa marca, só para quem está nos assistindo e não ficar confuso, ela vai ser para todo mundo. De mamana a caducana, como diz os goianos. Sim. Mas o propósito é específico. Para aquele que fez o acordo, que o diabo está cansado de crente que é sem vergonha, e ele quer Deus, mas quer o mundo. E agora ele não pode fazer isso. Ele não pode, porque ele está debaixo da jurisdição da graça. Então, ele não pode fazer isso. O que acontece? O irmãozinho vai lá e faz o que quer, o diabo dele arrepende. Isso aí, ó. Aí ele volta, o diabo acaba safado. Isso mesmo. E quando ele estiver governando, a marca vem e diz, isso aí. Agora acabou. É. Porque uma hora ele escapa do diabo, outra hora ele escapa de Deus. Uau. Porque me arrependo e porque peco. E porque me arrependo e peco. Com a marca, não escapa mais. Não escapa mais. Não agora tem volta. Pegou, é a marca, que nem o gado. Quando você põe o teu selo quente ali, meu Deus, agora é propriedade minha. É isso aí. Então eu sempre pensei na marca como um foco para aqueles... Eu vou chamar, para os irmãos, para a parte da igreja que oscilava, mas que, tendo conhecimento do Senhor, não se mantinha firme nesse processo de santificação, de vida com Deus. Agora marcou, agora acabou. Não tem... eu me arrependo. Não, você se deixou marcar. Acabou. Isso me arrepia, Jonas. Demais. A gente podia falar numa próxima vez sobre o juízo ou os juízos como uma prova do amor de Deus. Legal. Só vou deixar um tema para uma outra vez. Ótimo. Que é, por que Deus ele é tão duro, mas também tão longânimo com o homem? Vamos pensar, se a gente voltar para o princípio da humanidade, a gente pira. Mas vamos pegar só o período tribulacional. Num intervalo de 7 anos, nós vamos ter 21 alarmes. Tremendo, né? O juízo nunca foi intento para destruir o homem. Um dia nós conversamos, não sei se você vai lembrar disso, depois que eu li o teu livro, né? E
a gente batendo um papo, conversando lá na MCM, e eu falei para você, Jonatas, tem uma coisa que me chama a atenção. A gente ficou bem alegre de diagnosticar isso juntos lá, né? Lá nos textos que falam sobre a tribulação, em determinado momento em Apocalipse, o Senhor diz assim: e mesmo assim não se arrependeram. Exato. Então Deus está sempre esperando arrependimento. Sempre. Essa Apocalipse frase 16. escrita, então Deus está esperando, angustiado, que os sinais Na última despertem. taça. A última taça está sendo derramada lá em Apocalipse 16. E mesmo assim não se arrepender. Quer dizer, então eu joguei tantos alertas, eu preparei tantos sinais, eu até emiti juízos, eu causei dores em você para que você se arrependesse. E mesmo assim... Você quer ver uma coisa? Quem gosta de número, não é numerologia nem cabala, mas quem gosta de número, 7 é o número da perfeição. Deus vai dividir os juízos dele em 3 vezes de 7. Quer dizer, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Só que o número 3 fala de ciclo, começo, meio e fim. Quer dizer, olha para você ver, mesmo no período caótico a gente vê o amor de Deus sendo manifestado em um ciclo. Começo, a oportunidade, no meio, ainda a chance, e no final, uma última oportunidade. Quer dizer, até o juízo, até o caos, será 7. 7 e 7. Deus está no controle do caos para manifestar o amor dele em um ciclo de juízo. Ele está manifestando o amor dele. A mãe do Samuel, do Samuca, fala uma frase que eu acho demais: esse Deus não é gente, não. Esse Deus não é gente. Glória a Deus, né? Meu irmão, que maravilha. Vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco. Vamos. Te agradecendo muito. Obrigado. E vamos combinar para a gente ter outros, né? Vamos. Tinha um monte de coisas que eu preparei aqui, não deu tempo, porque a conversa vai, né? E você que está acompanhando a gente, fica ligado que logo mais estaremos juntos aqui com o pastor Jonatas falando sobre escatologia. Olha, eu vou aconselhar você, Apocalipse puro e simples, o livro que o pastor Jonatas escreveu. Você consegue lá na loja da MCM, entra lá, MCM Povos, você vai aprender bastante. Eu aprendi. Deus abençoe, gente. Valeu!